Sejam todos bem-vindos ao nosso breve documentário. Hoje vamos embarcar numa viagem para um dos períodos mais complexos e transformadores da história do Brasil. Um tempo de revolução, poder e mudança. Falaremos sobre a Era Vargas. Esqueça tudo o que você sabe sobre o Brasil antes de 1930. Após 41 anos de uma república velha denominada pelas oligarquias, chamadas de República do Café com Leite, e por um poder político estagnado, o país estava prestes a mergulhar em uma de suas maiores e mais profundas mudanças políticas. A chegada de Getúlio Vargas ao poder não foi somente apenas uma troca de presidentes, mas o início de uma era inteira, dividido em três partes principais, que redesenharam o futuro da nação, conhecidas como governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Hoje vamos falar sobre o início de um dos períodos mais marcantes da história do Brasil, a Era Vargas, que começou em 1930 e transformou completamente o rumo e a história do Brasil. E para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá na Primeira República, quando o Brasil era praticamente comandado por paulistas e mineiros, a famosa República Café com Leite. Exato. A chamada República Oligárquica, que chamamos de Política do Café com Leite, foi acordo informal entre as elites de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam na presidência do Brasil. Mas esse esquema começou a desandar em 1930. Foi quando então o presidente Washington Luiz resolveu romper o acordo e apoiar Júlio Prestes, também paulista, como sucessor, deixando Minas Gerais de fora do jogo. Mas isso ficou barato? Não! Em resposta surgiu a Aliança Liberal, com Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa, da Paraíba, como vice. Eles representavam os setores que queriam romper com a dominação das oligarquias e tinham apoio popular também. Só que Júlio Prestes acabou ganhando a eleição, com fortes indícios de fraude. Mas o que realmente incomodou Vargas e acendeu a vontade de lutar foi o assassinato de João Pessoa. Exatamente. Em julho de 1930, João Pessoa, vice de Vargas, foi assassinado. Mesmo o assassinato não tendo envolvimento com as eleições, Vargas utilizou o acontecimento como forma de instabilidade e violência do governo federal. E foi assim que Vargas conseguiu forças para a Revolução de 1930 e chegou ao poder por meio de um golpe de Estado. Mesmo com Vargas no poder, a instabilidade não acabou. Em menos de 2 anos, após a Revolução de 1930, São Paulo se levantou contra o governo central. Esse episódio ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Isso aconteceu porque em 1930, os paulistas perderam a hegemonia política que mantinham desde a Primeira República. O setor cafeeiro, bastante influente em São Paulo, não aceitou essa perda de poder e se sentiu traído pelas mudanças políticas. O Partido Democrático, que até então apoiava o movimento de 1930 para tirar o PRP do poder de São Paulo, também ficou frustrado. A nomeação do tenente João Alberto, que nem era paulista, como inventor no estado, acirrou ainda mais os ânimos. Isso gerou muita satisfação e no dia 9 de julho de 1932 começou oficialmente o movimento armado. A Revolução Constitucionalista tinha como principal objetivo a promulgação imediata de uma nova Constituição para o Brasil. Foi aí que os antigos rivais políticos se uniram. O Partido Democrático e o PRP, com o apoio de industriais e comerciantes, lideraram o movimento. Apesar de contar com alguma simpatia em estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, São Paulo acabou enfrentando o governo central praticamente sozinho. E não era só uma briga por poder, também era uma disputa de modelos de Estado. De um lado, o governo Vargas queria um Estado centralizado e forte. Do outro, São Paulo defendia a autonomia dos estados, algo que favorecia seus próprios interesses econômicos. Para ganhar apoio popular, os líderes paulistas passaram a mensagem de que estavam lutando pela ordem, legalidade e por uma nova Constituição. Isso ajudou a mobilizar muitos civis, inclusive jovens, que aderiram à luta com grande entusiasmo. Mas nem todos participaram. Os movimentos operários mais à esquerda, por exemplo, se mantiveram afastados. Muitos viam aquela revolta como uma disputa entre elites, sem representar os interesses do povo trabalhador. A repressão a esses movimentos operários durante os 3 meses de conflito foi intensa, mostrando que o governo e os líderes da Revolução estavam atentos à possível organização da classe trabalhadora. Militarmente, São Paulo foi derrotado.
mas a revolta teve impacto político. A pressão paulista fez o governo Vargas recuar. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Mesmo sem vitória nas armas, muitos consideraram esse resultado uma vitória moral dos paulistas, que conseguiram mostrar a sua força e influenciar os rumos políticos do país. Vargas já demonstrou nesses primeiros 4 anos de governo com governo provisório que veio para realizar mudanças radicais, estruturais e políticas no Brasil. Políticas muito diferentes do que as políticas adotadas na República Velha. Vargas implementou políticas importantes como o Ministério do Trabalho e leis que garantiam a jornada de trabalho de 8 horas por dia e as férias, e ainda por cima revolucionou a política brasileira ao estabelecer o voto secreto e conceder pela primeira vez na história do Brasil o direito de voto às mulheres. Essas leis foram implementadas por via decreto, que logo estariam dentro da Constituição com o início do governo constitucional que falaremos logo a seguir. Depois da Revolução de 1930 e do governo provisório, Vargas continuou no poder com a promulgação da nova Constituição de 1934. Ele foi eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional com um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. A nova Constituição trazia avanços democráticos e sociais, estabeleceu o voto secreto, o direito ao voto feminino, a educação primária obrigatória e gratuita, e importantes garantias trabalhistas, como a jornada de 8 horas e descanso semanal. Vargas também criou o Ministério da Educação e Saúde, impulsionando reformas no ensino técnico e ampliando o acesso à saúde pública. O governo investia na formação de mão de obra qualificada para acelerar a industrialização do país. Apesar desses avanços, o Brasil enfrentava forte instabilidade política. O cenário internacional, com o crescimento do nazifascismo e a crise econômica mundial dos anos 30, influenciaram o surgimento de grupos radicais do país. Do lado da direita, surgiu a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, inspirada no fascismo italiano e no nazismo. Defendia um governo autoritário, cristão e ultranacionalista, com símbolos como a saudação Anauê. Do lado da esquerda, a Aliança Nacional Libertadora ganhava força. Era contra o imperialismo e o fascismo, defendia reformas sociais profundas e era liderada por Luiz Carlos Prestes, que se tornaria o Cavaleiro da Esperança. Em 1935, a tensão política explodiu com a intentona comunista, uma tentativa real de golpe liderada por militares comunistas e membros da ANL. Os levantes começaram em Natal, depois Recife e, por fim, Rio de Janeiro. O levante foi rapidamente sufocado, mas Vargas aproveitou para endurecer seu governo. Aprovou a Lei de Segurança Nacional, decretou o estado de sítio e criou o Tribunal de Segurança Nacional para julgar crimes políticos. Além disso, Vargas passou a governar com mais centralização, reprimindo opositores e censurando a imprensa. A democracia formal ainda existia, mas na prática ela já preparava o terreno para assumir o controle absoluto. Mesmo nesse clima autoritário, Vargas continuou promovendo o crescimento da indústria nacional, incentivando a substituição de importações e protegendo o mercado interno. O Estado passou a ter papel ativo na economia. Ele também fortaleceu o trabalhismo, criando instituições como a Justiça do Trabalho, além de sindicatos atrelados ao Estado. Com isso, buscava apoio das classes populares e organizava trabalhadores sob seu controle. Com o fim do mandato se aproximando, em 1938, e sem direito à reeleição, Vargas sabia que perderia o poder. Foi aí que surgiu o pretexto perfeito, o falso plano Cohen, um documento que anunciava uma suposta revolução comunista iminente. Esse plano foi forjado por membros da AIB e apresentado como se fosse verdadeiro. Usando o medo do comunismo, Vargas fechou o Congresso Nacional em 10 de novembro de 1937, cancelou as eleições e deu um golpe de Estado. Nascia o Estado Novo, uma ditadura centralizadora que duraria até 1945.
o Brasil trocou um regime que caminhava para a democracia por um modelo autoritário e censurador. A promessa de renovação institucional do início da década se perdeu. O Brasil agora vivia sob censura, perseguições políticas, prisões arbitrárias e controle total do executivo. Mas, ironicamente, foi nesse novo regime que o país entraria na Segunda Guerra Mundial e consolidaria sua industrialização. Mas essa já é outra parte da história. Apesar da formalização de um regime constitucional em 1934, o período que se surgiu foi marcado por crescentes tensões políticas e sociais, além de desafios econômicos que fragilizavam a estabilidade democrática recém-estabelecida. Vargas, embora eleito de forma indireta, manteve forte controle sobre o executivo e continuou expandindo sua influência sobre as instituições do Estado. Com o passar do tempo, as promessas de normalização democrática foram sendo substituídas por práticas cada vez mais centralizadoras e autoritárias, alimentadas por um discurso que exaltava a ordem, a unidade nacional e a necessidade de modernização do país a qualquer custo. A ameaça que a instabilidade aumentava e o cenário internacional se tornava mais polarizado, o governo federal passou a justificar o endurecimento de suas ações como resposta às ameaças internas e externas à integridade do Brasil. Nesse contexto, as estruturas democráticas foram sendo gradualmente enfraquecidas, criando um ambiente propício para a ruptura institucional que se consolidaria em 1934, com a implementação de um regime autoritário, o conhecido Estado Novo, que falaremos logo a seguir. No final de 1937, o mandato de Getúlio Vargas estava chegando ao fim. Ele havia assumido provisoriamente em 1930, mas a Constituição de 1934 previa eleições em breve, ou seja, Vargas logo iria sair do poder. E temendo perder todo o poder que ele havia acumulado em suas mãos, ele alegou ameaças comunistas, baseado em um plano forjado chamado Plano Cohen. Vargas aproveitou o clima do medo e deu um golpe em si mesmo, instaurando uma nova ditadura que ficaria para sempre conhecida como o famoso Estado Novo. Esse golpe aconteceu no dia 10 de novembro de 1937. O Congresso Nacional foi fechado, a Constituição de 1934 foi anulada e em seu lugar foi imposta uma nova, a Constituição de 1937, apelidada de Polaca por sua semelhança com o modelo autoritário da Polônia da época. A partir daí, Vargas consolidou todo o seu poder em suas mãos. Com o nascimento do recente Estado Novo, o Brasil passou a viver sob um regime completamente ditatorial. Os partidos políticos foram extintos, as eleições foram suspensas e a imprensa passou a sofrer censura como nunca antes. O poder executivo se tornou o centro de todas as decisões políticas, enfraquecendo as instituições democráticas e aumentando o poder de Getúlio Vargas. Para controlar a sociedade e difundir sua ideologia, Vargas montou uma poderosa máquina de propaganda. Criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, sob o comando de Lorival Fontes, que vigiava e controlava desde jornais e revistas até peças teatrais, músicas e programas de rádio. Por sinal, o rádio virou a principal ferramenta de comunicação entre o governo e o povo. Vargas utilizava esse meio para discursar diretamente com as massas, criando uma imagem paternalista e populista. Foi aí que nasceu o famoso nome de Getúlio Vargas, do pai dos pobres, um presidente que dizia estar ao lado dos trabalhadores e dos mais pobres e humildes. Desse culto, a personalidade se espalhava para todos os cantos do país. Retratos de Vargas eram pendurados em escolas, repartições públicas e comércios. Canções exaltavam o governo, e datas como o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, viraram grandes eventos de celebração ao Estado e à figura de Vargas. Porém, por trás dessa imagem de protetor e pai dos pobres, a repressão era forte. O Estado vigiava, perseguia, prendia e torturava quem se opunhasse ao sistema e ao regime. Comunistas integralistas, inclusive, foram alvos, mesmo tendo em parte colaborando com o clima que justificou o golpe. A polícia política do Estado Novo atuava com mão de ferro. Não apenas os comunistas eram perseguidos. Em 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial. No começo, o Brasil manteve-se neutro. Vargas aproveitou a situação para negociar com os dois lados, tanto com o eixo quanto com os aliados, buscando vantagens econômicas e diplomáticas para o país. Porém, no ano de 1942, após vários navios brasileiros serem torpeados por submarinos alemães e com promessas de apoio
Tanto financeira quanto na guerra dos Estados Unidos da América, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. E a partir daí, a aliança com os aliados se consolidou, dando início ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, o Brasil começou a preparar tropas para participar do conflito. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, formada por cerca de 25 mil soldados, foi enviada à Europa para lutar ao lado dos aliados, especialmente na campanha da Itália. Os pracinhas, como ficaram conhecidos, enfrentaram condições duríssimas, frio intenso, escassez de alimento, batalhas difíceis em regiões montanhosas. A vitória em Monte Castelo, por exemplo, custou muitas vidas e se tornou um símbolo de coragem brasileira na guerra e um grande símbolo da vitória dos pracinhas brasileiros na Itália. A participação do Brasil no conflito elevou sua posição no cenário internacional, mas internamente crescia a contradição. Como o país podia lutar contra ditaduras no exterior enquanto mantinha uma no próprio território? A incoerência se tornava insustentável. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra se aproximando e a derrota do Eixo, cresceu também a pressão popular e militar pela redemocratização. Vargas até tentou reagir, anunciou as eleições, fundou o PTB e ensaiou reformas sociais. Porém, ele já não poderia mais conter os ventos da mudança e as consequências das suas medidas autoritárias. No fim, foi derrubado por aqueles que antes o apoiavam. Em outubro de 1945, os militares retiraram Vargas do poder. Assim terminava o Estado Novo, um período marcado por avanços industriais e sociais, mas também por forte repressão, censura e autoritarismo. Assim, o que começou como uma tentativa de reconstrução institucional logo se converteu em um caminho silencioso, uma centralização do poder. Ao enfraquecer gradualmente os pilares democráticos, Vargas pavimentou a estrada que culminaria no Estado Novo, um regime autoritário que silenciou vozes, concentrou decisões e marcou profundamente a trajetória política do Brasil, inclusive assassinando os adversários políticos de Vargas. Porém, a história de Getúlio Vargas não terminaria por aí. Após ser deposto em 1945, ele voltaria ao poder em 1951. Dessa vez, eleito pelo voto popular, carregando ainda mais apoio de amplas camadas da população. No entanto, os desafios políticos e as pressões contrárias ao seu governo se intensificaram nos anos seguintes, até que, em 1954, acuado por uma crise institucional, Vargas pôs fim à própria vida, cometendo suicídio, um gesto que abalou o país e transformou sua figura em um símbolo de contradições, amado por muitos, criticados por outros, mas inevitavelmente marcado na memória nacional. Se você quer entender como Vargas foi de ditador a presidente eleito e como seu suicídio mudou os rumos da história do Brasil, aí vamos para outro vídeo.